A torcida colorada viveu uma situação inusitada no último final de semana dentro do estádio Beira-Rio. Em meio ao jogo envolvendo Internacional e Juventude, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e a mando da CBF, os colorados tiveram de tirar da mureta uma faixa de protesto. Os dizeres: fogo nos racistas. Eu tenho alguns bastidores para a gente contar e conversar, principalmente a respeito desse fato que tomou as redes sociais ao final da noite do último sábado. Rafael Borré está fazendo exames e deve confirmar a lesão que o tira dos gramados por no mínimo 10 meses. O projeto das churrasqueiras e imagens de como está o ambiente que deve promover com os colorados um baita match day junto aos dias de Internacional. E ainda, Alisson é campeão da Premier League e já planeja o retorno ao Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve também no canal, ativa a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se, sem contar que o like e o compartilhamento são importantíssimos para que o conteúdo chegue no maior número de colorados e também, né, que a gente continue crescendo aqui, eu com os conteúdos, vocês na parceria, seja nos inscritos, nos likes ou até mesmo nos comentários, beleza? Não te esquece que kto.bet.br é a minha parceira daqui e a minha casa de apostas no Brasil, e ela pode ser a tua também. Te inscreve! Entra lá para dar uma brincada, te diverte com a KTO, porque cada jogo é único em kto.bet.br. Um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com responsabilidade e moderação. Bom, gurizada, olha só, eu quero começar com vocês sobre o projeto das churrasqueiras, né? Que junto entre Internacional, a questão também envolvendo Estrela Bet e a Prefeitura de Porto Alegre estão muito próximos já de a primeira leva ser entregue à população. Agora, no último final de semana, em meio ao jogo de Internacional e Juventude, o Cassiano Cardoso, do Vozes do Gigante, fez algumas imagens para a gente postar, não só aqui no canal, mas também nas redes do Vozes do Gigante como um todo, para mostrar mais ou menos como vai ser cada quiosque. E tá aqui do lado, né? Tu tá enxergando aí também o andamento da obra, o andamento do projeto. Neste momento, apenas quiosques, já com algumas mesas, também já os bancos ali, né, para depois as famílias poderem se organizar por ordem de chegada, né, por óbvio, mas ao longo do projeto, que tem mais ou menos uma duração de 90 dias, vai haver também uma espécie de quiosque de banheiros. Vai ser feito um ambiente com banheiro feminino, com banheiro masculino. Isso também vai ajudar muito nos dias de Inter, né? Porque os colorados costumam deixar o carro no estacionamento, pegam suas coisas, seus utensílios ali, por exemplo, a churrasqueira de alumínio, levam até o parque, depois tem que voltar com tudo, né, para o carro e tal. É meio tenso, é meio complicado, né? Então, já tem a churrasqueira ali, só chega com a sua carne, chega com o seu espeto, termina, é muito mais prático, né, do que ter que ficar levando uma série de outras coisas. Vai ser de comunidade, óbvio, né? No dia que não tiver jogo do Internacional, todos os porto-alegrenses vão poder usar, e até mesmo nos dias de jogo do Inter, né? Mas, como a gente sabe que os colorados eles chegam cedo, eles se organizam e tal, a tendência é que os colorados, né, os torcedores do Inter que vão ao jogo, ou até mesmo de repente vão só para curtir ali no entorno, que usem antes, ou prioritariamente, né? Com segurança, com tudo certinho, como tu viu ali, a organização de cada um dos quiosques. Eu acho muito legal esse projeto. Fazia tempo, né, que, se não me engano, dentro do projeto do Conselho Deliberativo, isso é capitaneado pelo povo do clube, que há muito tempo, né, briga ou luta para que os colorados tivessem um espaço por ali no Marinha, tá? Hoje não houve treino do Internacional, folga, como eu falei no conteúdo da manhã.
Os jogadores eles se representam amanhã à tarde, treinam muito mais regenerativo e algo muito leve, e aí concentram para o jogo contra o Maracanã na terça-feira pela Copa do Brasil, aqui no estádio Beira-Rio também. Só que o Borré está em avaliação. Tinha uma questão que poderia ser o exame agora à tarde ou amanhã pela manhã. Tudo ia depender de como tivesse o inchaço do posterior da coxa do Borré, se ele ainda estivesse com muita dor, se ainda estivesse, de repente, com algum hematoma que não possibilitaria algo mais preciso no exame de imagem hoje. Então, passando aquelas 24 horas, um pouquinho mais, faria o exame amanhã de manhã. Mas os médicos, a partir do que o Borré descreveu para eles, já conseguem, e até mesmo pelo histórico do Borré, né, já conseguem meio que, não é prever, mas dar um diagnóstico ainda impreciso, porque não tem o ultrassom, né? Mas vai no bíceps femoral direito, uma lesão de grau 1, que faz ele parar ali por no mínimo 10 dias. Tendência é que ele volte contra o Nacional agora pela Copa Libertadores lá no Parque Central. Até porque o Borré é um cara que tem um regenerativo muito bom, tá? O Alisson foi campeão da Premier League hoje com o Liverpool e eu estou aproveitando o gancho do campeonato, né, conquistado pelo ex-goleiro do Internacional, para repercutir uma notícia dada pelo Jairo Vink ontem, em meio à jornada no canal do Fabiano Baldasso, de que o Alisson teria conversado com a direção do Inter para um retorno ao Beira-Rio. E isso aconteceria na metade de 2027. Por quê? Porque ele não quer, primeiro, né, ter de o Inter comprá-lo. Ele não vai poder sair do Liverpool agora, antes do contrato acabar. O Liverpool vai querer dinheiro e o Inter não tem condição de comprar. Ele é hoje um dos melhores goleiros do mundo. E no meio de 2027, ele encerra o contrato. Então, ele estaria livre no mercado. Estando livre no mercado, o Inter só precisa fichá-lo pelo salário. Então, nesse sentido, ele já teria conversado com o Inter, dizendo: acabou meu contrato, se vocês quiserem, eu volto. Bem de boa, bem tranquilo, e a gente faz aí um bem bolado, porque eu quero aí começar a encaminhar a minha carreira, encaminhar a minha aposentadoria, para, então, estar com a camisa do Internacional. Ele defende o Liverpool desde julho de 2018, tá? E ele foi atleta da Roma também, né, de 2016 até 2018, e no Inter ele jogou de 2013 até 2016, quando, né, a gestão do Inominável fez aquela pataquada com o goleiro. Nesse final de semana aconteceu uma situação toda inusitada, tá? Vocês estão vendo aí nas imagens cedidas pelo Inter, tá? Mas eu tenho quase certeza que foi o Thiago Stormovski que fez a filmagem, tá? Thiago Stormovski, repórter, que cobre o Internacional, também trabalha hoje no canal do Baldasso. E houve um pedido da CBF para que essa faixa que vocês viram há pouco, dizendo, com os dizeres "fogo nos racistas", fosse retirada da mureta de proteção. O Inter entende que é uma espécie de censura aliado à ameaça. Por quê? Porque a história é a seguinte: o delegado da partida chegou na direção do Inter e disse: tem que tirar aquela placa porque ela incita violência, aquela faixa, melhor dizendo, perdão, porque ela incita violência. E se vocês não tirarem, eu vou fazer constar na súmula e vocês podem perder mando de campo. Essa é a versão nos bastidores, nos corredores do Internacional. O Inter se indignou muito, o Inter não ia tirar, e a partir desta ameaça, então eu vou colocar na súmula e vocês vão perder o mando de campo, porque vocês vão ir ao TJD ou STJD. O Inter foi lá e não retirou a faixa, mas colocou outra por cima, como vocês viram nas imagens. Acontece que o grupo de trabalho
de discriminação racial da própria CBF, ele legitima esse tipo de manifestação. E não só a questão dos racistas, mas na questão também do homossexualismo, da questão das minorias como um todo. Tanto que, no jogo de quarta-feira agora, a própria Conmebol também endossa um discurso contra o racismo. Tem um bastidor dizendo que no jogo na quarta-feira não, perdão, na terça, contra o Nacional, na terça também teria sido tapado, mas o Inter não confirma isso para mim, tá? Então o Inter vai entrar em contato com a CBF agora para entender que tipo de ameaça é essa, né? E ao mesmo tempo censura, uma vez que a torcida do Inter e o Inter como clube do povo, ele é pródigo em fazer manifestações sociais. E nada mais é, né, essa faixa do que a versão em português do que o mundo todo usa nos estádios, que é Burning Racist, né? Então, tipo assim, é muito claro que é uma versão para chamar mesmo a atenção. Não é uma incitação à violência, mas de que a gente não pode tolerar o racismo, a ponto de, né, qualquer coisa tem que ter a pessoa que vai contra alguém ou que não gosta de alguém por conta de uma cor de pele, ou por causa de um credo, ou por causa de uma denominação religiosa, ou ainda uma opção sexual, essa pessoa ela merece uma exclusão, ela merece, querendo ou não até a morte, vamos dizer assim, né? Não talvez no sentido literal, porque não é em termos jurídicos isso, né? Mas então o Inter vai para cima da CBF nesse sentido, até para que a torcida, né, não fique, vamos dizer assim, sem uma resposta. Porque já se fala que no próximo jogo que tiver no Beira-Rio, eles não vão tirar a faixa. Então, talvez ainda dê muito pano para manga. Beleza? Se tu chegou até aqui, não te esquece que a Mais Ágil pode te ajudar em melhorar a tua saúde financeira. Fala com eles nesse telefone aqui, ou então no link que está na descrição, troca uma ideia com eles, porque eles são especialistas na retirada do fundo de garantia. É teu e tu pode pegar e ajeitar, botar no positivo talvez, ou até melhorar um pouco mais a tua grana para tu comprar alguma coisa, ou enfim, só para ter um dinheirinho no bolso mesmo do teu fundo de garantia. Até 10 saques tu pode fazer, beleza? Forte abraço. Tchau.